Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora nas assistências P3F, P3E. Estou aqui trazendo mais uma mensagem do livro Fonte Viva, a lição número 41, Na Senda Escabrosa. É com muita alegria que vamos juntos refletir sobre essa bela lição, onde Emmanuel capta da epígrafe da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, escrita por Paulo: Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor, escreve Emmanuel, não se reporta somente à situação da vida física, na subida pedregosa de ascensão. Muito mais que de pão do corpo, nós necessitamos também de pão do espírito. Se as células do corpo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo o mais amplo alimento espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se assim a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza? Sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados às trevas de nossas indecisões e desapontamentos. Assim, como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações as mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete o divino, essa divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, meu irmão e minha irmã, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Aqui, Emmanuel termina a sua reflexão. Porém, a constante proteção divina, quando Paulo registra esta frase, nunca te deixarei, nem te desampararei, vivemos num mundo de expiações e provas,
ainda atualmente, onde o mal ainda é maior que o bem. E isso, obviamente, não é novidade para ninguém. No entanto, não podemos esquecer que cada criatura está no estágio evolutivo que lhe constitui, contando sempre com a constante proteção divina. Paulo de Tarso, quando sentenciou "Nunca te deixarei nem te desampararei", estava informado de que os recursos e mecanismos necessários para a nossa prosperidade espiritual sempre estiveram e estão à nossa inteira disposição. Utilizá-los com mais ou menos intensidade sempre foi uma deliberação exclusivamente nossa, dentro do livre-arbítrio de cada um. Somos criados por Deus na simplicidade e na ignorância, mas, com destino à perfeição, sempre tivemos a estrada aberta à nossa frente, esperando pela nossa vontade e o nosso esforço em trilhá-la na direção da felicidade que nos aguarda mais adiante. Sim, meu irmão e minha irmã, somos hoje o que nós fizemos de nós ao longo do tempo, mas temos plenas consciências e condições de sermos melhores se desejarmos. Então, por certo, dentro da lógica divina, cada um receberá de acordo com as suas obras, no contexto fiel da lei e do mérito. O teor dos sábios é o oportuno ensinamento evangélico, que nos aponta para uma vida atrelada aos preceitos morais, onde todas as metas e propostas humanas devam se dirigir para a edificação do bem-estar dos homens. Jesus, o modelo e guia da humanidade, ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Qualquer outra direção que deliberarmos seguirá, sem dúvida, a contramão do bom senso. E diante do quadro aflitivo e desolador em que está mergulhada a humanidade, não é difícil compreender que ainda não entendemos a verdadeira mensagem cristã, mesmo estando ela clara e evidente diante dos nossos olhos e do nosso raciocínio. Pensemos, o egoísmo, o orgulho, eles ainda continuam sendo nossos companheiros no cotidiano. Quando nos achamos no direito de ter mais que os outros, ou que somos melhores do que aqueles que caminham conosco. Essas terríveis e nefastas chagas que enraizam nosso coração humano, elas têm impedido que vejamos no próximo um irmão de jornada, que também tem sonhos e aspira pela paz, pela alegria, pela felicidade, pela prosperidade. E ainda
não conseguimos ou não queremos plantar a alegria e a felicidade nos corações alheios. Pela lei de causa e efeito, também não temos tais benesses em nossos corações. Daí, portanto, decorrer o nosso sofrimento e as nossas decepções. Como nos ensina Jesus, amar o seu próximo como a si mesmo. Por que não amamos? Faça ao seu irmão o que deseja para você mesmo. Por que, então, não fazemos? Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que ainda não perdoamos? Se baterem de um lado na sua face, ofereça também a outra. Por que não oferecemos? Se pedirem a sua capa, dê também a túnica. Por que não damos? Mas se alguém te pedir que caminhe 1000 passos com ele, caminhe 2000. E se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Assim nos ensina Jesus. A chave que tem plenas condições de abrir a porta para que encontremos o equilíbrio, a serenidade e a estabilidade moral, está nas mãos de Jesus. Procurá-la em outras direções será retardar o nosso progresso espiritual e adiar o momento do nosso triunfo sobre a inferioridade que ainda nos domina. Não existem culpados pelo que ainda somos. Ninguém tem o poder de impedir a nossa ascensão espiritual. Tudo depende exclusivamente da nossa perseverança e determinação em superar obstáculos e as barreiras todas que forem surgindo ao longo do caminho, que são maneiras e exercício de crescer, para seguir em busca dos nossos ideais de progresso e prosperidade. A providência divina está à nossa inteira disposição, com todo o seu gabedal de dispositivos. Usá-la com mais sabedoria e proveito é atribuição própria de cada um. Hoje, sabemos que a física, que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. Começa magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou ainda o Senhor: necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe possa constituir motivo de cólera ou tensão, em favor do próprio equilíbrio. Jesus nos ensinou a fórmula da paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos façam mal
e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a afeição daquele que reclama. Aclarou ainda o Divino Mestre: não é o que entra pela boca do homem que lhe torna a vida impura, mas sim o que lhe sai do coração. Como nos fala Paulo em Hebreus: nunca te deixarei, nem te desampararei. As leis e o conhecimento foram criados por Deus, mas os luminares, os grandes emissários do Pai Celeste, sendo o maior de todos eles, o Cristo Jesus que viveu entre nós, e mais tarde que ele nos envia o Paráclito, lá no Livro dos Espíritos, na questão 626, nós lemos a seguinte pergunta que Kardec faz aos espíritos de luz: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, elas eram apenas conhecidas pela intuição que os homens tiveram? E a resposta: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? É respondido com uma pergunta e continua: desde os séculos mais longínquos, todos aqueles que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Entretanto, as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo quando quis procurá-las. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também, por isso, é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados, pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. As leis de Deus, elas foram reveladas gradativamente em toda a terra, por meio de todos os povos. Todavia, passaram por Jesus, como distribuía o Mestre dos Mestres. Os missionários da verdade somente anunciam de acordo com a capacidade dos que ouvem. Em todos os tempos, houve alertas admiráveis em todos os países do mundo no que se refere à vida espiritual. Mas os ouvidos não registraram de modo e do modo como era anunciado, por lhes faltar preparo para tal entendimento. Porém, os tempos passaram, mas a verdade não passa. Ela fica por ser verdade, e no momento certo nasce nos corações, de maneira a fazer um ambiente para os outros pregadores mostrarem o que os homens devem ouvir. É por isso
que se encontram muitas vezes adulteradas em todo o mundo, entre todos os povos. Mas, como agora estamos mais amadurecidos, a verdade está chegando como luz a despertar os corações para o céu dentro de cada um de nós. Este céu que existe dentro de cada ser. As leis de Deus, tornamos a dizer, está escrita em todas as consciências, como igualmente em todas as coisas. Basta ao homem interessar-se pela sua descoberta, a verdade vai aparecendo para os de boa vontade. As leis se expressam em todos, desde o vírus até os espíritos com E maiúsculo e os espíritos puros, que estão em torno da divindade. A diferença é que o vírus somente assimila o que pode, e o anjo, dentro da sua capacidade espiritual, entende de modo que o seu tamanho admite. É bom que prestemos atenção, pois bem junto de nós, convivendo conosco todos os dias, há sempre alguém que nos revela as leis de Deus à sua maneira, porém de modo inteligível. Por nossa vez, fazemos o mesmo e a mesma coisa, embora às vezes não o percebamos. Somos instrumentos de Deus para a felicidade de todos. Graças a Deus, o Cristo já é conhecido por toda parte como mestre e guia. Falta a vivência dos seus luminosos preceitos para a verdadeira integração com a luz da verdade. Meu irmão e minha irmã, os tempos são chegados, e esses tempos mostrar-nos-ão em plena claridade que Jesus é o nosso guia e que nos assistiu desde o nosso princípio, enquanto despertamos para a razão. Jesus, sendo o guia protetor da terra, na sua plenitude espiritual, certamente que usa uma grande falange de espíritos elevados para a disseminação das verdades que devem anunciar e mesmo para reviver as que já foram anunciadas e reavaliar e reavivar a luz nos nossos corações. Ou seja, fazer o Evangelho brilhar novamente pelos processos mediúnicos, onde a vida cresce e a esperança mostra a alegria de viver no amor. Jesus é o amor de Deus a se derramar sobre todas as criaturas da terra e as que caminham com ela sem o corpo físico. As revelações são constantes, mas pacientes, obedecendo à maturidade das almas, para não violarem os seus sentimentos. Essa é a vida que se transmuta em paz e consciência. Nunca te deixarei, nem te desampararei. São verdades fundamentais que podemos guardar na nossa alma e termos a certeza
que somos, de fato, amparados por esses luminares designados por Deus em nome do amor. Assim, concluímos a nossa mensagem, a nossa gratidão ao Pai Celeste, a Jesus e a todos os seus colaboradores, luminares altamente elevados, e todos nós que também podemos ser luz para o nosso próximo. Que o amor e a paz e a sabedoria de Jesus envolva nossos corações. Muita paz a todos.